Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa é o prometido filme do Aranhaverso e sofreu tantos, mas tantos vazamentos, que se nós conectarmos todos eles, conseguimos ter uma boa ideia até do filme todo. Isso se todos esses vazamentos forem confirmados como verdadeiros, assim como alguns já foram. Então vamos falar sobre isso tudo, até sobre o final do filme que vazou, e uma resposta porque tem vários rumores diferentes sobre isso tudo aqui nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e nesse vídeo aqui vamos conectar os vários vazamentos que saíram sobre Homem-Aranha 3 Sem Volta Pra Casa. Dessa vez, os vazamentos que contam a história do filme da metade pro final. Eu quero mergulhar logo nesses vazamentos porque tem muita coisa, mas antes eu preciso dar alguns avisos. O primeiro aviso é: esse vídeo é uma continuação de outro que eu fiz e já está no canal. Eu vou deixar o link para ele aqui embaixo na descrição para você clicar e assistir. E naquele outro vídeo eu falei o que acontece no início do filme, no começo dele, incluindo a participação do Matt Murdock, que vários supostos vazamentos afirmam que vai acontecer. Naquele outro vídeo nós falamos sobre a formação do Sexteto Sinistro e como os vilões vão parar no universo do Peter Parker do Tom Holland. Agora nós vamos nos focar na história daqui em diante, sabe? As outras versões de Homem-Aranha aparecendo e tudo mais. Outra coisa que eu preciso avisar é que esse vídeo aqui também é muito inspirado em uma publicação que apareceu lá no Reddit, onde um usuário chamado Dr. Synthesis conectou todos esses supostos vazamentos. Aliás, os supostos vazamentos que fazem mais sentido, que parecem menos ser uma teoria maluca de criança na internet e parecem mais ser uma coisa verídica. Então todos os créditos para ele lá. E outra, lógico que nem todos esses supostos vazamentos podem ser confirmados verdadeiros, como por exemplo foi o caso do vazamento da presença do Dr. Octopus, que se confirmou verdade, a presença do Electro, que o próprio ator Jamie Foxx confirmou ser verdade. Mas assim, não é porque algumas coisas vazaram e foram confirmadas que todas as coisas que vazaram vão ser confirmadas. O que também não significa o contrário. Não significa que nada vai ser confirmado. Algumas coisas podem ser provadas verdadeiras sim, e é por isso que eu acho tão interessante fazer esse vídeo aqui. Então vamos mergulhar nos vazamentos de uma vez. Vamos lá! Antes de continuar, se inscreve, ativa as notificações para ficar informado do mundo de super-heróis. Tô sempre trazendo notícias bombásticas aí, além do que rola nos quadrinhos também, então vale muito a pena, além de você me dar uma força gigantesca com esse gesto muito simples. Só se inscrever, ativa as notificações para não perder os vídeos. E muito obrigado para você que já faz parte da família Loquia. Beijo no seu coração, vamos continuar. Não sabemos realmente como o ato 2 do filme vai se desenrolar, mas podemos presumir que vai girar em torno do Peter tentando parar os vilões por conta própria, o que provavelmente não irá bem, pois ele está indo contra 5 vilões, afinal de contas o Rhino, ou Rhino, não estaria presente ainda, nós conversamos sobre isso no outro vídeo. E esses outros 5 vilões já lutaram contra o Homem-Aranha, mas o Homem-Aranha, o Peter Parker do Tom Holland não lutou contra esses vilões antes, né? Vale dizer que são vilões vindos de outras realidades. Nessas outras realidades eles enfrentaram as versões deles de Homens-Aranha, então eles estão ligados como enfrentar um teioso. Mas com base em todos os outros vazamentos que recebemos de outros usuários, como My Time to Shine Hello e Global Detail 2934, eu já comentei sobre esses usuários aqui no canal. São usuários do Reddit que postaram algumas informações lá, e algumas das informações que eles postaram foram confirmadas verdadeiras, mas enfim, continuando, se baseando nas informações que esses usuários já postaram, podemos reunir algumas coisas extras que podem acontecer ou apenas outras informações importantes. Vamos lá! Há algum tipo de cena no filme envolvendo guardas de segurança da SHIELD, o que é bem estranho, né? Afinal de contas, a SHIELD teoricamente acabou no universo cinematográfico da Marvel desde Capitão América Soldado Invernal. É verdade que em Vingadores Era de Ultron apareceu o Nick Fury lá com um restante de um aparato da SHIELD, mas a gente nunca mais ouviu falar da SHIELD depois daquilo. Ouviu falar assim da espada que apareceu em WandaVision, deve voltar no filme da Capitã Marvel, mas
SHIELD não. Então peraí, será que no filme do Homem-Aranha vai ser mostrado que a SHIELD ainda está ativa, de alguma forma, uma nova versão da SHIELD? Ou esse vazamento aí é furado? Não vai se confirmar. Continuando, Peter pode usar o traje preto e dourado para atravessar o multiverso no ato 2. Não estou muito familiarizado com esse ponto, mas parece possível. Seguindo o que o Charlie Murphy insinuou há algum tempo, há algum tipo de cena de perseguição do Sexteto Sinistro que poderia acontecer no filme. Charles Murphy é um jornalista aí conhecido, ele tem alguns furos de reportagem e tal. É tipo um Daniel RPK que você já deve ter ouvido muitas vezes aí na internet. My Time to Shine Hello afirmou recentemente que o Dr. Octopus e o Homem de Areia ainda são caras legais, o que é bem estranho, né? Se eles são caras legais, por que eles se uniram ao Sexteto Sinistro e estão lutando contra o Homem-Aranha? Ha! Por quê? Se você assistiu o outro vídeo com a primeira parte desses vazamentos aqui conectados, você sabe por quê, né? Porque eles sabem que eles se lembram de terem morrido e o Homem-Aranha estava lá presente na morte deles, então pode ser que eles estejam lutando pela própria sobrevivência. Enfim, continuando. Talvez algum tipo de sequência de flashback multiverso, entre aspas, pode acontecer com Peter passando pelo desafio, revisitando cenas icônicas de filmes anteriores e talvez tomando o lugar de Tobey e Andrew em certas lutas, como a luta na Times Square em The Amazing Spider-Man 2 ou Espetacular Homem-Aranha 2, ou talvez a luta do trem em Homem-Aranha 2 contra o Dr. Octopus, né? Isso, olha só, se conecta com aquela teoria que tava circulando pela internet aí dos 3 Homens-Aranha do Tom Holland, sabe? Que o Tom Holland iria reviver cenas de filmes antigos de Homem-Aranha. Pois bem, pode ser exatamente por isso. Esse suposto vazamento explicaria por que algo assim poderia acontecer, né? Mas enfim. Super Hero Theories também sugeriu no Twitter anteriormente que o Homem de Areia e um vilão de Espetacular Homem-Aranha se unem. Então talvez isso pudesse se conectar com a cena no trailer de Electro e Homem de Areia. Lembra, isso aí de fato apareceu no primeiro teaser trailer, né? Uma tempestade de areia com alguns raios amarelos. Agora entrando em detalhes e o que todos estão esperando, o Tobey Maguire e o próprio Andrew Garfield aparecendo. Com base no que sabemos, Tobey Maguire e Andrew Garfield não estão nesse filme desde o início, mas aparecem mais ou menos na metade do ato 2 e ficam, ou seja, aparecem bem na meiuca do filme mesmo. Também sabemos que, quando eles aparecerem, eles se tornarão co-protagonistas com Tom Holland. Isso é importante, porque essencialmente confirma que eles não serão participações especiais, nem apenas convocados no final. Eles estão dentro e estão aqui para mostrar a Tom Holland como ser Homem-Aranha. Isso é algo que de fato está circulando bastante pela internet, né? Que o Tobey Maguire e o Andrew Garfield vão voltar para ser parte importante da história da metade para o final. E continua aqui. Em primeiro lugar, iremos revisitar o Raimiverse, ou seja, o universo dos filmes do Sam Raimi, que é a primeira trilogia do Homem-Aranha. O Homem-Aranha do Tobey Maguire, desde então, se aposentou do combate ao crime e agora é aparentemente o marido da Mary Jane Watson e também é um pai neste momento da sua vida. Olha só, nós já conversamos sobre isso aqui no canal, quando esse suposto vazamento saiu aí de que o Peter Parker do Tobey Maguire teria uma filha. Eu até falei quem é essa filha aí nos quadrinhos e por que ela poderia ser importante para o futuro. Vou deixar o link aqui embaixo para o vídeo que eu comentei sobre isso também. Mas enfim, algo interessante de notar é que pode ser assim que a participação especial da Kristen Dunst entrou em cena, uma vez que estamos revisitando o Raimiverse. Ou seja, a Kristen Dunst, que interpretava a Mary Jane, ela foi vista perto das filmagens de Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Isso rolou. Então pode se conectar com isso aqui, né? No entanto, também estaremos presumivelmente revisitando o Webverse, ou seja, os filmes dirigidos pelo Mark Webb, que foram os filmes do espetacular Homem-Aranha. Embora talvez não tanto. Ou seja, talvez a gente passe menos tempo no universo do Homem-Aranha do Andrew Garfield do que no universo do Homem-Aranha do Tobey Maguire. O Homem-Aranha do Andrew Garfield desistiu completamente do seu eu normal e está focado diretamente em seu trabalho como Homem-Aranha. Andrew está ao contrário do Tobey, já que Andrew Garfield deixou de ser Peter Parker e o Tobey deixou de ser o Homem-Aranha. Mas o Tom Holland pode entrar na jogada e intervir, ajudando a puxar os dois de volta para o meio termo ao longo do filme. E eu acho particularmente, até escrevi aqui, ó, que isso se conecta ao diálogo do Doutor Estranho no teaser trailer, falando que o Peter não pode viver 2 vidas ou alguma coisa assim. Você se lembra disso? Essa fala do Doutor Estranho pode ser meio que demonstrada através da vida desses outros 2 Homens-Aranha, que ao mesmo tempo que ensinam ao Peter Parker do Tom Holland uma coisa sobre ser Homem-Aranha, o Peter do Tom Holland também vai ensinar algo de volta para ele
ele sobre como balancear as duas vidas. Agora, Super Hero Theories, antes de partir, porque esse usuário foi deletado, confirmou abertamente que viríamos o final completo de Espetacular Homem-Aranha 2 sendo mostrado. Ou seja, Andrew versus o Rhino, ou Rhino. Sabe, em Espetacular Homem-Aranha 2, o finalzinho lá foi o Homem-Aranha do Andrew Garfield voltando à ativa e lutando contra o Rhino, mas nós não vimos o final daquela batalha. Aí é que tá, talvez o fim daquela batalha seja mostrado em Homem-Aranha Sem Volta pra Casa na hora que nós formos visitar aquele universo lá. E, inclusive, continuamos aqui, esse pode muito bem ser o ponto onde o Rhino é puxado para o universo cinematográfico da Marvel. Talvez até o momento em que o próprio Andrew seja puxado para o universo cinematográfico da Marvel também. Será que faz sentido? Porque, bom, alguns daqueles supostos vazamentos estavam dizendo que o Rhino só apareceria como o último vilão do Sexteto Sinistro, mas pro fim do filme, né? Mas enfim. My Time to Shine Hello, aquele usuário lá em seu primeiro vazamento, disse brincando que o Doutor Estranho chama Tobey e Andrew Parker, ou algo assim. Mas eu acho que isso também é importante notar, pois pode não ser o Aranha do universo cinematográfico da Marvel quem os recruta, mas sim o Doutor Estranho, enquanto o Peter do universo cinematográfico da Marvel, ou seja, o Tom Holland, está enfrentando qualquer desafio que esteja acontecendo, ou seja, meio que assim, enquanto o Homem-Aranha do Tom Holland está lidando com os problemas do Sexteto Sinistro, o Doutor Estranho vê e esse garoto precisa de ajuda e recruta outros Homens-Aranha do multiverso. Continuamos aqui com vazamentos interessantes, hein? O reator Arc, sim, aquele do Tony Stark, está desempenhando algum tipo de papel nesse filme. Por que razão específica, não sabemos, mas os dois vazamentos consistentes em relação a isso continuam dizendo que está sendo usado como base para o material experimental que o Dr. Octopus estava de olho em Homem-Aranha 2, ou, aparentemente, está sendo usado separadamente em planos de viagem no tempo pelos vilões, uma vez que aparentemente contém um algoritmo para a forma de viagem no tempo do Tony Stark. Portanto, os vilões querem usá-lo para alterar os seus destinos originais, o que faz sentido. De fato, faz sentido isso aí, né? Eles usarem o reator Arc do Tony Stark para desenvolverem um tipo de viagem no tempo parecida com o que os heróis usaram lá em Vingadores Ultimato para eles tentarem mudar a história deles. Só que como nós aprendemos em Vingadores Ultimato, não é assim que viagem no tempo funciona no universo cinematográfico da Marvel, né? Não adianta você voltar no passado, mudar alguma coisa que vai mudar o futuro. Não vai mudar o futuro. Você vai basicamente criar uma linha do tempo paralela. Talvez seja exatamente esse o plano dos vilões, voltar para um ponto do tempo que eles ainda estejam vivos e dali criar uma nova linha do tempo para eles, onde eles possam continuar vivendo. Novamente, faz sentido. Super Hero Theories também disse que, em termos de revanche, poderíamos esperar uma revanche entre Alfred Molina, que é o Dr. Octopus, e o Tobey Maguire, o Homem-Aranha dele, ou seja, uma revanche da batalha que eles tiveram em Homem-Aranha 2. Também uma revanche entre o Electro e o Homem-Aranha do Andrew Garfield. E, por último, uma luta entre um vilão de Espetacular Homem-Aranha e o Tom Holland, o Homem-Aranha do Tom Holland. Talvez o vilão lagarto? Não sei. Fique em aberto, nada menciona isso diretamente. Há uma cena em que o Tobey e o Andrew conversam com o Tom Holland, aparentemente. E eles dizem a ele que de todos os vilões que eles lutaram ao longo dos anos, o pior inimigo deles é, na verdade, o Duende Verde. Vale dizer que o Homem-Aranha do Andrew Garfield só enfrentou o Duende Verde Harry Osborn, né? Que foi o vilão que matou a Gwen Stacy. Enquanto o Tobey Maguire, sim, enfrentou o Duende Verde do Norman Osborn no primeiro filme dele, que é o vilão que deve retornar nesse filme aqui. Aparentemente, também há uma luta em que o Tobey Maguire e o Andrew Garfield se unem para lutar contra o Dr. Octavius, ou seja, o Dr. Octopus. Os dois estão sem as suas máscaras também. Também está sendo dito que o Tobey Maguire e o Andrew Garfield têm cenas no filme em que são apenas eles por conta própria, não necessariamente sempre se unindo. Então isso vai ser incrível de se ver, ou seja, vamos ter momentos do Tobey Maguire agindo sozinho e do Andrew Garfield agindo sozinho também. A partir desse ponto do filme,
podemos assumir que Tobey e Andrew ajudam Tom a lutar contra os vilões e tentam levá-los de volta para a prisão. A batalha final aparentemente ocorre na Estátua da Liberdade, que agora tem um escudo gigante do Capitão América anexado a ela. Vimos uma foto mostrando isso em algum tipo de ponto de ônibus usado nas filmagens, é verdade. É claro que nesse ponto de ônibus só tava um cartaz com essa Estátua da Liberdade. Não necessariamente significa que a Estátua da Liberdade no universo cinematográfico da Marvel agora tem um escudo de Capitão América. Não significa isso, né? Então, assim, tem vazamentos dizendo isso, tem esse pôster em um local, uma locação das filmagens, mas, enfim, tudo isso é suposto vazamento, né? Nada disso está confirmado ainda. Vamos continuar porque as coisas ficam mais e mais interessantes. A luta final parece ser Sexteto Sinistro contra os 3 Homens-Aranha, com o Reator Arc presente na cena também. É engraçado que esse detalhe aqui se encaixa com um dos vazamentos do filme inteiro que eu reportei aqui no canal. Vou deixar o link para a playlist também que eu montei com todos os supostos vazamentos de filmes inteiros da Marvel. Tem também um suposto vazamento de Doutor Estranho 2, até de Eternos também, com várias coisas que vem parecendo ser verdade cada vez mais. Vou deixar o link aqui embaixo. É porque, assim, a ideia desse vídeo é exatamente compilar vários vazamentos diferentes e conectar eles em uma linha contínua, né, para contar a história do filme. Por isso que informações de um outro vazamento estão se repetindo aqui. Mas enfim, vamos continuar porque alguns detalhes são diferentes. Outra coisa importante a notar é que houve grandes rumores sobre a morte de um personagem do elenco de apoio de Tom Holland nesse filme. E, com base nos poucos rumores que ouvimos, parece que a Tia May é quem morre. A Jep Arts, Spidey Forever e alguns outros usuários aí corroboram com esse rumor. Eu fiz um vídeo aqui recentemente até comentando como seria importante o Peter Parker do Tom Holland sofrer uma perda. E comentei aqui como eu acho que o filme precisa terminar. O foco da história desse filme não tem que ser só o Aranhaverso. Tem que ser outra coisa. Eu vou deixar o link aqui embaixo também para você assistir. Não sabemos ainda como, mas aparentemente ela morre nas mãos do Duende Verde, o que faz o Peter Parker do Tom Holland ir atrás do Duende Verde e quando está prestes a desferir o golpe final, para no último segundo. Por quê? Porque o Homem-Aranha não vai matar nem o pior vilão da história, né? O Homem-Aranha não mata. Não sabemos o que acontece depois disso com o Tobey Maguire e com o Andrew Garfield, mas considerando as falas que o My Time to Shine Hello vazou, é muito seguro presumir que o Tobey poderia dizer a Tom Holland a frase: lembre-se dessas palavras, com grande poder vem grandes responsabilidades. O que seria magnífico de ver, né? Tom Holland ouvindo essas palavras da boca do Tobey Maguire. Mas sabemos que é uma boa chance também do Tobey ficar pelo universo cinematográfico da Marvel para uma participação em Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura. Esse rumor aqui eu não vi nada que parece, assim, parece tornar ele verossímil. A não ser que quem vai dirigir o filme de Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura é o Sam Raimi, que foi o mesmo diretor da trilogia clássica do Homem-Aranha. Isso foi o suficiente para surgirem vários rumores de que o Tobey Maguire como Homem-Aranha poderia participar daquele filme, mas não sabemos disso com certeza ainda. Aparentemente vários finais foram filmados e exatamente por isso nós ouvimos rumores e supostos vazamentos tão conflitantes aí também. Lógico, alguns desses supostos vazamentos podem ser mentira, lógico, mas também podem ser diferentes pessoas que assistiram partes diferentes da gravação, ouviram versões diferentes do roteiro e por isso têm informações diferentes, mesmo acreditando que as informações deles são as verdadeiras. Deu pra entender? Eles fizeram algo parecido assim também com Vingadores Ultimato, pra não vazar a trama completa do filme. Continuando. Então, não sabemos exatamente como a questão da identidade realmente é resolvida. Alguns acreditam que faremos uma limpeza mental completa, enquanto há uma chance de que não. Houve alguns vazamentos alinhados com a ideia de que o filme termina com todos ainda sabendo que o Peter é o Homem-Aranha, o que é um grande negócio para o universo cinematográfico da Marvel. Mas teremos que esperar para ver neste ponto. Eu espero que não. Eu espero que no final o Peter Parker do Tom Holland termine com a identidade secreta de volta, sem ninguém lembrar quem é ele, nem os Vingadores, nem mesmo a Michelle. Eu falei isso até no vídeo que eu fiz lá atrás sobre o que precisa acontecer nesse filme, mas enfim, não vou me repetir. Se você tiver curioso, assiste outro vídeo lá. E umas outras observações, outros detalhezinhos que vazaram, mas que não se encaixam aqui, não se encaixaram na cronologia do filme, pelo que foi organizado aqui, tá? O Escorpião aparece nesse filme, mas ele não é um grande vilão.
Essa informação veio como cortesia do Global Detail, aquele usuário lá. Vai dizer que o escorpião apareceu em Homem-Aranha de Volta ao Lar, só que sem ser o escorpião ainda, né? No finalzinho lá, que ele tava preso e com uma tatuagem de escorpião e tal, falou com a Abutre, mas ele não apareceu como vilão escorpião ainda. E aparentemente nesse filme ele ainda não vai aparecer como vilão escorpião também. Aparentemente há uma sequência de luta noturna com todos os 3 Homens-Aranha no set, com carros patrulha no set também. Essa cena está sendo descrita como muito importante para o arco do personagem do Tom Holland no filme, pois esse seria o momento em que o Peter Parker do Tom Holland começa a ganhar novamente confiança da cidade de Nova York. Pela primeira vez, desde uma dica de Longe de Casa, o tio Ben fará um papel nesse filme. Embora não tenhamos obtido nada sólido do Charles Murphy, que é o jornalista que eu falei, ou de alguém como ele, sabemos, com base nas falas vazadas pelo usuário My Time to Shine Hello, bem como alguns outros vazamentos que se alinham, que afirmam que o tio Ben é mencionado entre todos os 3 Homens-Aranha. É impressionante como, conectando isso tudo, a gente tem uma boa ideia de como é o filme inteiro. Sabe o que eu gosto mais disso? Que a gente pode ver esses supostos vazamentos, teorizar, especular, mas no fim das contas eu tenho certeza que nós vamos chegar no cinema e sermos surpreendidos. Mesmo que várias dessas coisas sejam confirmadas, ver na tela vai ser diferente. E eu tenho certeza que vai ser bom demais. Comenta aqui o que você acha. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia magnânima. Eu sou Miguel Loquia. E a gente se vê na próxima.